Mar bravo e ventos fortes obrigaram a dupla de velejadores Beto Pandiani, do Brasil, e Igor Belli, da França, a uma escala forçada em Vanuatu, ao norte da França. Os dois disputam a travessia do Pacífico. Os dois velejadores navegavam rumo à Austrália, mas a quebra de um parafuso obrigou a dupla a mudar os planos. A bordo do Bye Bye Brasil, Beto Pandiani classificou como o pior momento dele em um barco e concluiu que teve sorte por não ter perdido a embarcação. Para concluírem a travessia, os dois ainda percorrerão 17.400 quilômetros, em um total de 10 meses de viagem. Uma aventura que começou em setembro de 2007, ainda aqui no Brasil, e terminou no dia 21 de novembro de 2008. Ao todo foram 17.400 quilômetros navegados entre o Chile e a Austrália. Uma inédita aventura de dois velejadores a bordo de um catamarã sem cabine, o Bye Bye Brasil. E os corajosos velejadores que cumpriram essa jornada foram o francês Igor Belli e o brasileiro Beto Pandiani. E é o Beto que a gente recebe hoje aqui no estúdio do Conquista. Tudo bem, Beto? Prazer enorme estar aqui. Tudo bem? Tudo ótimo. Beto, de onde vem essa paixão por velejar? É uma história longa, né? Meu pai velejava, embora não tenha sido iniciado na vela pelo meu pai, ficou na imagem que ele era um velejador. Eu pensava em comprar um barco, dar a volta ao mundo, isso quando eu tinha 13, 14 anos. Mas demorou um pouco até eu comprar meu primeiro barco. Aos 23 anos eu comprei um Hobbycat, um catamarã pequenininho, para correr regata. E aí fiquei 10 anos envolvido nas competições, corri mais ou menos umas 500 regatas nesse tempo, treinei muito. E aí chegou um momento que eu fiquei na dúvida se eu ia para uma carreira olímpica, né, pensando numa classe olímpica. Aí surgiu uma oportunidade de fazer a viagem, a primeira, Miami-Ilhabela, em 94. Isso foi em 93, o planejamento começou um pouco antes. E eu fiquei fascinado pela ideia de fazer uma viagem longa num barco sem cabine, despreparado, assim, para um tipo de viagem como essa. E por que um barco sem cabine, Beto? Exatamente. Porque você tem o conforto hoje nos barcos, né? As embarcações são modernas. Sim, bom, não tem muita graça fazer uma viagem num barco grande, para mim, né? Um barco cabinado, porque até brinco com meus amigos, é a mesma coisa que andar de ônibus, né? Você fica naquele negócio grande, balançando e tal, não tem tanta emoção. Mas a ideia era exatamente essa, fazer um projeto de viagem, vamos dizer, ousado, onde a gente utilizasse um barco de regata convencional, pelo Caribe. E pensando assim no mapa, né, olhando dos Estados Unidos para a Venezuela, que é a parte oceânica mais aberta, o Caribe é um colar de ilhas. Então a ideia era pular de ilha em ilha. Então não tinham distâncias tão grandes assim. No máximo eram 48 horas no mar sem ver terra, né? Então essa primeira viagem, ela foi uma viagem de 300 dias, uma viagem longa. Foi uma viagem que nós aprendemos muito, porque obviamente a gente não tinha experiência, então a gente errou, teve quebras, alguns pequenos acidentes, mas foi uma viagem que criou uma base para depois eu sonhar com projetos mais ousados. E você já, além desses outros projetos que vieram, vamos falar então da Travessia do Pacífico, que é esse que você acabou de concluir junto com o Igor. Da onde surgiu a ideia dessa Travessia do Pacífico? Por que esse roteiro? Bom, em 2005 eu terminei uma viagem em Nova York e Groenlândia, também num barco pequenininho. E justamente na Groenlândia, o Igor estava lá com a família, eles estavam em um barco grande, fazendo o apoio da viagem, do final dessa viagem. E eu contei para o Igor, falei, olha, Igor, eu já velejei da Antártica à Groenlândia num barco sem cabine, né? Quase meia volta ao mundo. Agora eu quero começar uma viagem leste-oeste e também para algum lugar mais quente. Já viajei muito para a Antártica, Groenlândia, América do Sul, fazer uma viagem tropical. E ele falou, o que você está pensando? Eu falei, sair do Chile e ir para a Austrália. E queria que você fosse comigo. Convidei o Igor. Só que é uma viagem, essa sexta viagem, ela foi muito diferente das anteriores. Porque ela foi uma viagem oceânica. Se você olhar o mapa do Pacífico, a primeira terra, que é a Ilha de Páscoa, está a 4.000 quilômetros de terra. Depois tem a Mangareva, que está mais ou menos 2.400 quilômetros. E as viagens anteriores eram mais ou menos costeiras, a gente velejava, parava todos os dias. Então mudou completamente o tipo de desafio, né? Então a logística teve que ser outra, a preparação outra. Você demora às vezes mais tempo preparando a viagem do que na viagem, do que velejando em si, né? Nós
que gostamos de fazer essa parte da preparação, normalmente demora 1 ano e meio, 2, depende da viagem. Nós consideramos que a preparação é 80% da viagem. Se você fizer uma boa preparação, né, você fez 80% do caminho, né, porque a boa preparação te habilita a fazer uma viagem segura, né? As pessoas olham o barco assim, acham que a gente é maluco, mas depois que entende e descobre que o barco tem rastreador eletrônico, internet, telefone via satélite... É um barco tecnológico, né? Super tecnológico, e dessa vez a gente teve a preocupação de fazer um barco com energia limpa e autossustentável. Então, para você ter ideia, a gente praticamente não levou água, a gente salinizava a água do mar com uma bombinha manual. Energia solar alimentava via o painel solar e as baterias, todos eletrônicos. Aí, quando não fazia sol, nós jogávamos no mar um cabo que estava preso num dínamo que girava e, com o movimento do barco, gerava energia para o barco. Então, o barco, você fala, é aquela jangada high-tech, né? Se a gente tinha 3 meses de autonomia de comida, mas se tivesse 6 meses, a gente podia velejar 6 meses sem precisar de ajuda externa, num barco aparentemente desprovido de alguma coisa. E por que vocês optaram pelo catamarã, Beto? O barco de 2 cascos, ele é um barco mais rápido e ele tem uma vantagem sobre o barco de 1 casco, né? O barco de 1 casco, ele tem aquela quilha para baixo, então ele não consegue chegar em lugares rasos, né? E sempre o catamarã, ele chega na praia. Então todas as viagens que eu fiz, ele tinha essa vantagem. Havia uma praia ali, encosta. Então, um veleiro, normalmente, ele faz uma viagem longe da costa. Ele não enxerga normalmente o mar, porque é mais seguro. E quando ele entra ou num porto, ou numa marina, ou num lugar previamente conhecido. Nós, não. Nós dormimos na costa chilena em lugares que jamais um veleiro entraria ou jamais alguém pensaria em dormir. Desde praias completamente desertas, lugares, agora na travessia do Pacífico, onde tinha banco de coral com só 1,5 metro de água de profundidade, e o Bye Bye Brasil passava ali, tranquilo. Então, tem vamos dizer, o lado do desconforto, da aventura da viagem, né, de ter que fazer uma logística para você fazer a viagem segura, porém, tem esse aspecto que é muito mais legal de você chegar nos lugares que ninguém chega, né? Como é que vocês faziam para viver ali em cima, né? Porque sol, comida, frio. Dormir, frio, tempo, e aí, como faz? Foi um projeto difícil, porque nós saímos do Chile, as madrugadas na costa chilena, em outubro, faziam 7 graus de noite. De dia eram 22, 20. A gente teve que levar roupa de frio, meia estação, né? Inverno, meia estação e verão. E depois foi esquentando, conforme a gente foi subindo, indo mais para a direção aos trópicos. E no final do meio para frente, o nosso inimigo foi o sol. Nós tínhamos roupas com proteção raio ultravioleta, né? Muita proteção solar. Qual era a comida? Comida liofilizada. É aquela ração? Assim. Todo mundo acha, mas já melhorou bastante. Não é mais assim. Tem gosto? Tem, não. Se eu convidá-los para comer um jantar de liofilizado, vocês não vão acreditar que é liofilizado. É muito bom. O que é difícil normalmente, eu já tinha experiência, é que você passa às vezes meses comendo de um fabricante só. Aí você enjoa, igual você comer o mesmo tempero. Então, nessa vez a gente comprou 4 fabricantes. Então, por exemplo, tem cuscuz marroquino. Aí bife bourguignon, que é aquela carne de panela com cenoura. Aí bacalhau com purê de batata. É variado, né? Tem tudo. Mas não, a gente comia de manhã, o café da manhã, musli, cereal, água do mar misturado com leite em pó com cereal, barra, salame, presunto, queijo que não precisa ficar na geladeira, biscoito, geleia. Na hora que dava uma fominha, antes do almoço, comiam uma castanha de caju, amendoim, nozes, frutas secas, damasco, ou uma barra. Às vezes fazia um aperitivo, abria uma latinha de atum, jogava uma mostarda, azeite. A gente levou shoyu para fazer um sashimi. Jura que vocês comiam? Lógico, bom, né? Só que a gente teve um problema. A gente jogava, a gente tinha uma isca artificial, a gente jogava a isca artificial no mar, rebocava ela durante 10 horas, não pegava nada. Chegava no final do dia e falou, bom, abre logo a lata de atum. O atum salva. A gente pescou um peixe na viagem inteira. Agora, é legal lembrar, Beto, que vocês guardavam todo o lixo que vocês produziam durante a viagem, né? Isso é importante destacar, né? O lixo orgânico vai para o mar e depois você embala tudo, a gente lava a embalagem e vai dobrando, deixa compactando.
Quando chega numa ilha que tem estrutura, aí sim. Porque se você consegue levar comida, vamos dizer, o envelope cheinho, por que você não pode vazio, levar na Brasil? Fica mais fácil ainda. É fácil. Eu li As também, malas, Thaís, né? exatamente, que o Beto, eu li no seu blog, Beto, que você nunca mais vai reclamar de bolsa de mulher, porque parece que vocês levaram mais de 50 malas com bagagens. Não, é verdade. As primeiras 2 semanas foi difícil, porque a gente tinha tanta mala, e as malas são todas, vamos dizer, coloridas e à prova d'água, assim, e dentro do casco a gente acomodava elas nas gaiutas, né? Só que não é um porta-mala pequenininho que você tem que tirar tudo para achar uma. Então eu falava para o Igor, onde é que ficou mesmo o macarrão bolonhesa? Ele falou, pô, acho que não tá... Aí você começa a desmontar. Eu falei, pô, parece bolsa de mulher, né? Sai tudo daqui de dentro. Depois de um tempo você faz um mapa, né? Porque eu fiz um mapa do barco, mas eu perdi o mapa na primeira semana, então a gente não sabia nada onde estava, muita coisa. Tinha 350 quilos de equipamento e comida, né? Nossa. Agora, você falou aí que você perguntava para o Igor, onde é que tá? Como é que era a relação de vocês? Você falou que vocês se conheceram nessa última viagem, que ele era o barco de apoio, estava no barco de apoio. Mas se relacionar, vocês não se conheciam assim, talvez tão bem, não é? Diferença de idade, né? Também é uma diferença de idade, que o Igor tem 25 anos, né? Eu tenho 51, mas olha, eu falei para vocês, o Igor parece um cara de 60 num corpo de um moleque de 25, né? Ele é muito maduro, ele é muito experiente. E nós dois temos características muito similares em relação a como administrar o estresse, o medo e também em relação às decisões que a gente tem que tomar, né? Porque um veleiro, numa viagem como essa, você toma muitas decisões todos os dias, sabe? Vai para cá, vai para lá, nós vamos subir mais ao norte, cada 2 dias a gente fala com o meteorologista na França. Então, nós tivemos a felicidade de fazer um projeto onde a gente chegou na Austrália muito mais amigos de quando a gente partiu do Chile. E eu havia falado para ele antes da viagem que o projeto não era o barco chegar, éramos nós chegarmos amigos, né? E foi maravilhoso o dia que a gente viu terra e viu a Austrália chegando, né? Depois de 71 dias, 71 noites, né? Foram meses de viagem, porém dias velejados foram 71. E o Igor é uma pessoa muito contida, né? E ele voltou para a França, depois de alguns dias na Austrália, ele voltou para a França, mas deixou uma cartinha escondida para mim, né? Agradecendo. Foi muito emocionante ler assim, a carta que ele deixou para mim, e eu tenho um carinho muito grande por ele. Se eu fizer uma viagem nova, com certeza será ideal. O Igor. Beto, vocês passaram por lugares maravilhosos, né? Percorreram o Oceano Pacífico, chegaram na Ilha de Páscoa, né? Eu queria que você falasse um pouco da Ilha de Páscoa, das suas características. Para todos os que viajaram nessa viagem, porque tem os fotógrafos, a fotógrafa Maristela Colucci, que viajou, e os 2 cinegrafistas, né? O Pepe e o Dudu, nós elegemos a Ilha de Páscoa como a parada que mais tocou a todos nós, né? Porque é um lugar diferente de todos os lugares da Polinésia, pela cultura, a cultura polinésia ela é impressionante como ela é muito similar em todo o Pacífico. Mas na Ilha de Páscoa, com aqueles totens, né, que são os moais, toda a mística, a ilha é uma ilha alta, tem uma cultura muito musical, o povo, eles são muito alegres, muito receptivos. Nós ficamos 16 dias. E a ilha, ela tem um encanto de beleza natural muito diferente. Ela tem 3 vulcões extintos, sendo que um deles é o Hanokau, que é um lago. Ele fica no alto da ilha, debruçado no mar, e dentro é uma lagoa com plantas em volta, assim, parece um pomar, assim, uma coisa que quando nos levaram nesse lugar, e quando chegou na borda do lugar, tamparam o olho do Igor e o meu e nos levaram nisso assim, e deixaram a gente na beira do vulcão e falaram, abre o olho. Os 2, na hora que abriram o olho, falaram assim... Pique! Exatamente, porque parece que aquela ilha foi montada. E
à noite, quando você não sabe se pode quebrar a qualquer momento, horrível, pode aparecer alguma horrível. coisa, você está em alto mar, como é que é lidar com esse medo, assim? Essa é a pior coisa que aconteceu na viagem, porque o barco faz barulho, né? Como range, tudo range, né? Então, você ouve um barulho, você fala, não, esse barulho eu conheço, aquilo lá. Mas aparece um barulhinho novo, já liga a lanterna e sai atrás do barulho, entende? O que será que está fazendo isso? E a gente ficava, às vezes, horas discutindo, você está ouvindo esse barulho? Tô. E ele, bulina, não, ele lembra, não descobre, sabe? Você fala, é algum aviso de quebra, né? Então, teve um período da viagem que a gente ficou mesmo, assim, velejando de noite. Meio apavorado. Sentindo sempre um desconforto de falar assim, quebrou. Ou assim, será que eu vou ter que acordar? Sei lá, o mastro vai cair, sabe? Você fica administrando o medo e tentando pensar alguma coisa positiva, né? Beto, você falou que o catamarã é um barco muito veloz, né? Agora, qual foi a velocidade máxima que vocês atingiram nesse trajeto? Olha, ele é um barco rápido para correr uma regata, né? A gente pode andar num barco como o nosso, vamos traduzindo para quilômetros por hora, né? Mais ou menos a quase 50 por hora, que é muita velocidade num barco a vela. Né? Porém, na viagem, a gente sempre foi mais conservador. Teve algumas vezes da viagem que tinham condições muito boas para velejar rápido, a gente velejou e quebrou. Alguma coisa quebrava. E aí a gente começou a ficar mais ligado no barco, falando, bom, vamos ser mais conservadores. Então, quando a gente tinha uma condição perfeita para andar, a gente fazia 70% do barco da velocidade que ele podia. Porque aí uma hora a gente trocou o andar rápido pelo chegar. E como é que é o procedimento, Beto, para vocês que cruzam países? Como é que vocês chegam nesse local? Vocês têm que fazer alguma comunicação? Como é que é isso? Complicado. Cada país tem uma lei. As leis, algumas vezes, são muito rigorosas, nem sempre são claras e muitas vezes, a maioria das vezes, são feitas para barcos grandes. Um exemplo, tem alguns países que não aceitam um veleiro entrar lá e ele não tem um banheiro químico. Obviamente, nós não temos banheiro. Não tem banheiro. Não tem cabine, não nem tem banheiro. Então, o cara, o oficial, ele vai olhar o manual dele lá, tá aqui, cadê? Não tem banheiro químico? Mano, não tem banheiro, não importa, sabe? Não está lá, aí abre uma conversa longa. Em relação à segurança, não, porque o nosso barco tinha tantos equipamentos de segurança, muito mais do que os veleiros convencionais, que a gente sempre foi, vamos dizer, até elogiado no quesito segurança. Mas a gente teve que parar 2 vezes a viagem por motivos burocráticos. Agora, e as pessoas? Olha, cada lugar desse que vocês pararam, deviam ter pessoas engraçadas, pessoas marcantes, pessoas emocionantes, eu não sei, mas sempre. Normalmente você acaba cruzando com pessoas interessantes. E você, assim, teve alguma pessoa, alguma família, alguém que te marcou nessa viagem? Na Ilha de Páscoa a gente foi muito bem recebido, né? Nós somos, foi um lugar que a gente chegou onde os Rapa Nuis, os habitantes locais, fizeram uma